pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui para dar prosseguimento aos nossos estudos e nós vamos falar um pouquinho mais hoje a respeito dos pronomes. Nós já sabemos a respeito dos pronomes que os pronomes são palavras que acompanham, que substituem ou que se referem a um nome. Então eles estão sempre ligados à função do substantivo. O substantivo tem a função de nomear e o pronome ele pode substituir esse substantivo, esse nome, ou ele pode acompanhar o nome para determinar alguma coisa a respeito dele, ou ele pode referir-se a um nome que também já tenha sido citado no contexto para melhorar o efeito de coesão dos nossos textos. Então, nós precisamos conhecer essa classe de palavras e saber identificar quem são essas palavras dentro do texto, dentro do contexto e a forma correta de utilizá-las, principalmente na hora das nossas produções textuais para produzir textos coesos, textos que sejam fluentes, que sejam bem interligados. Os pronomes são um forte instrumento de coesão e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Na unidade passada, nós falamos a respeito dos pronomes pessoais, vocês se recordam? Os pronomes pessoais, aqueles que representam as pessoas. Podem ser os pessoais do caso reto, como eu, tu, ele, nós, vós, eles, que representam as pessoas do discurso. Ou podem ser os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, e assim sucessivamente. Os pronomes pessoais do caso oblíquo representam também pessoas, porém eles têm uma função de complemento do verbo, enquanto os pronomes pessoais do caso reto têm a função de sujeito na oração. Então nós já falamos um pouquinho disso aí, falamos também a respeito dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, aqueles que indefinem, não determinam o ser, generalizam o ser a quem eles se referem ou a quem eles substituem. Exemplos de pronomes indefinidos: todo, cada, muitos, outros, são palavras que representam nomes, mas sem especificar de que ser exatamente estamos falando. Se você der uma olhadinha aí no seu livro de atividades, lá na página 12, nós temos uma tabela, nós já fizemos um estudo dela na última aula e ela serve aí como um ponto de apoio, como um instrumento de estudo para você, quando você quiser dar mais uma pesquisada aí a respeito de quais são esses pronomes dessa listinha que eu citei alguns para vocês aqui. Então, na página 12 do livro de atividades, tem um esqueminha com todos esses pronomes que nós já vimos e com os que nós estamos vendo agora nessa unidade. Aí na nossa tabela tem também os pronomes interrogativos, que nós utilizamos para fazer perguntas, para fazer interrogações, que é o pronome que, quem, quanto, quanta, quais, são pronomes interrogativos. Eles representam pessoas e são usados em perguntas. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho mais especificamente, dentro da atividade que vocês já desenvolveram aí, a respeito dos pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Rapidamente vamos relembrar os conceitos e eu quero lembrar vocês que esses conceitos estão diretamente ligados aos nomes. Se você associar o nome ao conceito da palavra, você facilmente vai identificar quem são esses pronomes. Os pronomes possessivos, eles dão a ideia de posse. Ele é possessivo. O que é uma pessoa possessiva? Você consegue definir? Pois é, o pronome possessivo, ele tem essa ideia mesmo de posse. Ele determina de quem é a posse do ser, do objeto, da pessoa, da palavra, enfim, do que quer que esteja sendo referido. Possessivo dá a ideia de posse. Meu, seu, nosso, dele, dela, é o pronome possessivo também, pode funcionar com essas contrações. A preposição de mais o pronome ele ou ela formam um pronome possessivo dele e dela, dando a ideia de posse do objeto, do ser ou da citação a alguma pessoa. Isso são palavras dela. Dela indica a posse. De quem são as palavras? Esse é o nosso cantinho. Nosso, meu e seu. Então, nosso é possessivo, meu também é possessivo, seu também é possessivo. Pronomes possessivos dão a ideia de posse. E os pronomes demonstrativos, eles demonstram, eles apontam para o objeto, determinam a direção onde os objetos se encontram. Por exemplo, esse pincel, este quadro branco,
Esta câmera com a qual eu estou falando, eu estou apontando para as coisas. Aquela pessoa que passou por aqui, aquele menino de quem você gosta, são pronomes demonstrativos. Eu estou apontando para os seres, para as coisas e determinando o lugar, a sua localização. Então esses são os pronomes demonstrativos, tá ok? Bem fácil de associar, um pouquinho de leitura, um pouquinho de exercício, de raciocínio, você consegue apontar bem quem são e fazer um uso excelente também desses pronomes. No decorrer das nossas atividades agora, nós vamos trabalhar algumas regras de utilização, de aplicação, de contração desses pronomes para se adaptarem às palavras, aos verbos, aos textos, e aí você vai ver um pouquinho mais de como eles se utilizam, tá bom? E para nós seguirmos nesses comentários aqui, eu quero que você abra o seu livro didático, lá na página 36, tá vendo essas reticências aqui? Olha, porque nós vamos falar a partir da página 36, ok? Então abre aí na página 36 para você acompanhar comigo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos pronomes, resolvendo essa atividade. Tem alguns exercícios aqui que vocês já fizeram, nós vamos corrigir e eu quero que você acompanhe comigo aqui para ver se você seguiu a linha de raciocínio correta, se deu as respostas certas. Se tiver alguma dúvida, esse é o momento de você tirá-las. Na página 35 e página 36, nós temos uma crônica aí. O título da crônica é Mila. Eu imagino que você já tenha lido, de Carlos Heitor Cone. Se você não leu, dá uma pausa aí, faça essa leitura. É um texto muito lindo, fala do relacionamento entre uma pessoa e o seu cachorro, sua cachorrinha chamada Mila, e conta em breves palavras a história de afeto, de cumplicidade, desde bem bebezinha, desde o nascimento da cachorrinha até o final da sua vida. E é uma história bem comovente, você vai gostar. E esse texto é o que vai nos servir de base para nós fazermos as nossas atividades aqui. Então, na página 36, a questão número 17, pede para assinalarmos a afirmação incorreta. Quais são as perguntas? A crônica é escrita em primeira pessoa e tem como tema a relação do cronista com o seu animal de estimação. É sobre isso que a crônica está falando, e ela está narrada em primeira pessoa. O que é um texto narrado em primeira pessoa? É quando eu conto algo que aconteceu comigo. O cronista conta uma situação que se passou com ele ou que ele estava presente na situação. Então, quando se narra em primeira pessoa, o eu está presente. Usa-se expressões como eu disse, nós passamos, porque eu é a primeira pessoa do singular, nós é a primeira pessoa do plural. Então, essa narrativa acontece em primeira pessoa? Sim, e narra as relações de afeto entre o cronista e o seu animal de estimação. Essa é verdadeira, portanto. Os pronomes pessoais de primeira e terceira pessoa, tais como eu e ela na crônica, referem-se ao cronista e a Mila. Quando ele fala eu, ele se refere a ele mesmo, e quando ele diz ela, se refere a Mila, que é a cadelinha. Sim, isso é verdadeiro também na nossa crônica. A ênfase dada à relação entre animal e dono, sem interferência de outras pessoas, acentua o tom objetivo do texto. Quando o cronista narra a respeito da sua experiência, da sua vivência, o seu relacionamento com a sua cadelinha, essa ênfase dada à sua relação destaca a objetividade do texto. Nós podemos dizer que esse texto é um texto objetivo? Sim ou não? Não, esse texto não é um texto objetivo, ele é carregado de emoção, dos sentimentos e das impressões do autor, ele revela a própria alma do autor, é um texto totalmente subjetivo. A presença do eu aí é muito forte. Então a crônica ela pode ser um texto subjetivo, pode ser um texto objetivo, e a gente vai perceber isso observando a narrativa. Essa narrativa é bem subjetiva, porque ela apresenta os sentimentos, as relações do autor, do escritor, com o seu animalzinho, porque ele tinha afeto. Então marquem essa aí, a letra C, porque ela está dizendo que acentua o tom objetivo, mas não é assim, ela acentua o tom subjetivo, seria correto. Marquem a letra C, que é a alternativa errada. Número 18, para você, Mila é o quê? Uma gata, uma cadela, uma calopsita ou uma tartaruga? Acho que eu já dei a resposta para vocês, né? Marquem aí, é uma cadelinha. Releia o último parágrafo da crônica. Até o último momento, olhou para mim e me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços apoiada em meu peito. Apertei-a com força,
sabendo que ela seria maior do que a saudade. Circule os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa, ou seja, a voz que fala na crônica. Então nós vamos encontrar nesse trechinho aqui todos os pronomes que se referem à primeira pessoa. Que pronomes são esses? O que você circulou aí? Quando ele diz olhou para mim é primeira pessoa. Me escolhendo, também primeira pessoa. Me aceitando, também primeira pessoa. Em meus braços, também meus braços. E em meu peito também. Meu é pronome possessivo em primeira pessoa. Agora na letra B, sublinhe os pronomes que estão relacionados à terceira pessoa, ou seja, de quem se fala. Quais são os pronomes que se referem a outra pessoa de quem ele fala? De quem que ele está falando aí? Da cadelinha. Então, quais são os pronomes que ele usou para se referir a Mila, a cadela? Quando ele diz assim, levei a em meus braços, tem um pronome aí, é o a. Levei a. Esse a está representando o nome da cadela. Em meus braços, apoiada em meu peito, apertei a. A de apertei a também é um pronome que está se referindo a ela. Nós não podemos dizer apertei ela contra o meu peito, não é apertei ela, porque ela é pronome pessoal do caso reto. Então, no lugar de ela, eu vou colocar um pronome pessoal do caso oblíquo, que seria o pronome a. Apertei a. Continuando, apertei a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Ela também é pronome, agora sim, pronome pessoal do caso reto, que se refere à cadelinha, a Mila. Ela seria maior do que a saudade. Agora o pronome está no lugar correto, pronome pessoal do caso reto, ocupando o lugar de sujeito. Quem seria maior do que a saudade? Ela. Ela é sujeito dessa oração. Aí na letra C, virando para a página 37, diz assim, de acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela em lugar de a nos trechos levei a e apertei a. Se você observar aí na sua página 37, nós temos um quadrinho laranja aí da seção A Gente Fala Assim. Vai trabalhar um pouquinho da coloquialidade da língua, da forma como nós utilizamos as palavras, as colocações na conversação, mas que se contrapõe um pouquinho à norma culta da nossa língua. Então vamos ver o que se tem aí. A gramática normativa define que se devem usar os pronomes o, a, como complemento de verbo transitivo quando não houver preposição. Tipo, eu encontrei o. Encontrei é o verbo e o é o complemento. Os pronomes ele e ela podem ser usados com função de sujeito ou como complemento de verbo transitivo quando houver preposição. Então, sem um elemento de ligação entre o pronome, ele não pode ocupar a função de complemento verbal. Ele encontrou-me em casa. Ele aí ocupa a função de sujeito. Ou eu procurei por ele. Aí eu posso utilizar o ele porque eu tenho a preposição por fazendo essa ligação entre a palavra ele e o verbo que é procurei. Por é preposição e ele é o complemento verbal. Na linguagem cotidiana, você observa se essa orientação é seguida? No dia a dia, como é que nós falamos? A gente fala assim, deixei ela em cima da mesa, procurei ela por toda parte, eu vi ele com outra garota. Nós utilizamos essa fala de forma coloquial, mas não corresponde à norma culta, né? Eu ouvi com outra garota, ou eu deixei-a em cima da mesa. Essas são as construções que a norma culta permite. Então, lá na questão número 20, diz assim, compare o trecho com a reescrita. Texto original, a patinha dela em cima do meu ombro. Texto reescrito, a patinha dela em cima do ombro. Um pronome foi excluído na reescrita. Esse pronome tem como função, qual que era a função desse meu aí nessa frase? Passar a informação de maneira imprecisa, não determinada, indicar uma relação de posse ou indicar o lugar que o ser ocupa. Qual é a ideia de meu? Quando eu digo meu ombro, eu quero transmitir a ideia de posse, a relação de posse, é um pronome possessivo, o ombro é meu, a posse do ombro é minha, ok? Marca aí o segundo parêntese. Qual o efeito de sentido resultante dessa exclusão? Quando você exclui a palavra meu nessa oração, o que acontece?
eu vou perder o sentido de posse e eu posso gerar uma confusão de sentido aí a respeito de quem é o ombro onde ela colocava a pata. Ela colocava a pata em cima do ombro dela, do ombro dele. Aí a gente não sabe mais de quem que é o ombro. Questão número 21, releia o trecho, resolva as questões propostas. Olha o trecho. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. A que sintagma pertencem os pronomes destacados? Então, nós temos pronomes destacados aí, são 3 palavras grifadas, meu, suas e nossa. O que é o sintagma? O sintagma é o núcleo de comunicação dessa palavra. Com quem que essas palavras se comunicam dentro dessa oração? A palavra meu se refere a qual sintagma? É meu o quê? A que informação ela se refere? Ela é determinante de quem? É isso que nós precisamos apontar aqui. Meu o quê? Ao meu lado é o sintagma do qual faz parte a palavra meu. É a informação dentro da qual ela está inserida. Então, a oração, o trecho, o período, ele é dividido em bloquinhos de informação. São esses bloquinhos de informação que nós temos que encontrar. O primeiro aí é ao meu lado. O segundo, a palavra suas, se refere a quem? Suas o quê? Suas filhinhas. E nossa se refere a quem? Nossa dupla. Então ficou ao meu lado, suas filhinhas e nossa dupla. Indique os respectivos núcleos dos sintagmas destacados. Cada sintagma tem uma palavra principal. Qual é a palavra mais importante? A palavra principal do sintagma, geralmente, é o substantivo ou uma palavra que substitui esse substantivo, que está ali no lugar do nome. Então, nós temos que olhar se tem um substantivo aí, esse substantivo vai ser a palavra nuclear. Se eu não tenho um substantivo, eu posso ter um pronome substituindo esse substantivo ou uma outra palavra substantivada. Na palavra ao meu lado, qual é a palavra principal aqui? É o substantivo lado. E o meu está auxiliando a palavra lado, é um determinante dele. No segundo sintagma, suas filhinhas, qual é a palavra principal? É suas ou é filhinhas? É o substantivo filhinhas. Então, filhinhas é o núcleo e suas é o determinante. E no sintagma nossa dupla, qual é a palavra principal? É nossa ou é dupla? A palavra principal é dupla. A dupla, que é um numeral multiplicativo, aqui está ocupando função de substantivo. É uma palavra substantivada, ela ocupa o lugar do substantivo. Então, nossa dupla, o núcleo é dupla e nossa é determinante dele. Então, os nossos núcleos aqui na letra B ficaram lado, filhinhas e dupla. Na letra C, considerando os núcleos indicados no item anterior, responda: os sintagmas são verbais ou são nominais? Esses sintagmas dos quais nós falamos, são verbais ou são nominais? Se eles têm núcleo, que são nomes, não são verbos, os sintagmas são nominais. Para ser sintagma verbal, teria que ter um verbo como núcleo, tá bom? Letra D, que função os pronomes indicados exercem no sintagma? Os pronomes nos sintagmas ao meu lado, suas filhinhas e nossa dupla, eles têm função de quê? De núcleo ou de determinante? Nós já marcamos lá em cima quem são os núcleos. Os núcleos não são os pronomes. Então, se os pronomes não são núcleo, eles são o quê? Eles são determinantes. Marquem aí. Sobre a flexão do pronome e do núcleo ao qual se relaciona, assinale a afirmação incorreta. Nós queremos a alternativa errada aqui. Em o meu lado, todas as palavras estão no masculino e no singular. Sim, tudo masculino e singular. Segundo aí, em suas filhinhas, o pronome suas corresponde à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo de que se fala. Então, o pronome suas está se referindo a eu, a você ou a elas? Está se referindo a elas, as coisas de quem, a respeito de quem eu estou falando, que são os filhotinhos, né, as filhotinhas da cachorra. Então, corresponde à terceira pessoa, aquilo que se fala. Exatamente, está correta essa aí também. A terceira, ao substituir filhinhas por filhotes em suas filhinhas, não haverá alteração de flexão de gênero do determinante. No sintagma suas filhinhas, se eu trocar a palavra filhinhas por filhotes, o determinante vai continuar igual, ele não vai sofrer nenhuma modificação, é isso que está dizendo aqui.
que ele não sofre nenhuma flexão de gênero. O que é a flexão de gênero? É quando uma palavra varia do masculino para o feminino ou vice-versa. Então o determinante também precisa mudar. Por isso, essa alternativa está errada, porque ela está dizendo que não haveria mudança. E, na verdade, haveria sim. O que nós aprendemos com isso? O determinante precisa acompanhar o substantivo, mesmo que sejam esses pronomes. Esses pronomes são variáveis e eles vão acompanhar o gênero e o número do substantivo ao qual eles se referem, da palavra a qual eles estão determinando. Tranquilo isso aí, né, pessoal? Agora, muda a página aí, na página 38, nós temos mais um quadrinho de A Gente Fala Sim. Vamos ver como é que a gente fala nessa situação aqui? Hoje pode-se adotar tanto o pronome você como tu para dirigir-se à pessoa com quem se fala. Veja essa variação em 2 versos de canção. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Tá usando aí o pronome tu. Agora olha a outra. Você é assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Essa musiquinha aqui, ó, usa o pronome você, se referindo à segunda pessoa. Tanto a palavra tu quanto você se referem à segunda pessoa. Qual dessas 2 formas costuma ser mais utilizada no seu cotidiano? Todas são permitidas, tanto tu quanto você. O que muda aí é a variação do verbo que acompanha, né? Se eu digo tu és. E se eu digo você é. Não vou dizer tu é. Tu é? Não posso utilizar essa expressão na escrita, né, gente? Na escrita, nós utilizamos a linguagem formal, de acordo com a norma culta. E aí eu preciso escolher a construção que eu quero utilizar para fazer a associação correta. Mas vale as 2 coisas. Nós temos algumas regiões do país, por exemplo, que na variação linguística, no sotaque deles, eles utilizam muito mais o pronome tu do que o pronome você. Isso acontece no Nordeste, acontece no Rio de Janeiro, tem muita utilização do pronome tu, muito mais do que aqui no nosso estado. Na questão número 22, na construção, era pouco maior do que a minha mão. De quem é a mão e de que se fala, ou de quem se fala? Ele está fazendo 2 perguntas aqui. De quem era a mão? A mão era do cronista. E a segunda pergunta que está aqui dentro é de quem está falando. Quem que era um pouco maior do que a mão dele? A cachorrinha Mila, a sua cadelinha. Com seus olhinhos cor de mel, o pronome seus identifica que os olhinhos são de quem? Do cronista ou da Mila? Acertou essa aí, né, gente? Da Mila. Os seus olhinhos, os olhinhos da Mila, cor de mel. Ao se dirigir a uma pessoa, pode-se utilizar o pronome pessoal tu, como nós já falamos aqui, no A Gente Fala Sim, ou os pronomes de tratamento você, informal, ou senhor, senhora, de uma forma mais formal. Complete a lacuna com um pronome possessivo, considerando a forma de tratamento utilizada. Então, o meu pronome possessivo pode variar dependendo do pronome pessoal que eu escolhi para me referir a essa pessoa, ok? Letra A. Então, Mila era o quê? Companhia enquanto tu escrevias. Se eu estou dizendo enquanto tu escrevias, eu vou dizer tua. Ela era tua companhia enquanto tu escrevias. Lembra do que eu disse? Eu preciso adaptar todo o contexto à escolha que eu fiz pelo pronome. Se eu vou usar tu ou você, eu preciso adaptar todo o contexto àquela escolha. Letra B. Então, Mila era companhia enquanto você escrevia. Que companhia ela era? Sua, porque eu utilizei o pronome você. Ela era sua companhia enquanto você escrevia. Então, Mila era companhia enquanto o Senhor escrevia. Sua também, com S. Ela era sua companhia enquanto o Senhor escrevia. Observe as palavras destacadas no trecho inicial da crônica. Estamos aí na questão número 25. Vamos reler o trecho? Amá-la foi a resposta, e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam, e também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária e encostou sua cabeça em meus joelhos. Não exigiu a minha festa. Não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Esse é o trechinho aí da crônica. Um dos pronomes destacados substituiu uma ideia anterior, evitando uma repetição desnecessária.
Que pronome é esse e que ideia retoma? Nós temos dois pronomes destacados dentro desse trecho. Pronome isso, que está sublinhado aí, e o pronome aqueles. Qual desses pronomes aí sublinhado substitui uma ideia anterior, evitando a sua repetição? Qual é o pronome que faz essa retomada, evitando repetição? É o pronome isso. Retoma a informação amá-la. Quando ele diz foi a resposta, e também acredito que ela entendeu isso. Entendeu o quê? Que ele a amava. Não precisou dele repetir todo esse termo, ele substituiu pela palavra isso. O outro pronome retoma informação presente no parágrafo, refletindo aí o que é que você encontrou, qual foi a sua consideração. Eu vou dar para você a minha reflexão e você vai me dizer a sua. Quando ele diz aqui, olha, e também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Esse aqueles não está sendo citado anteriormente. Aqueles está se referindo às pessoas, outras pessoas que nem estão aqui na nossa conversa, que nem estão citadas no nosso texto, mas eu quero falar de pessoas, pessoas no geral. Então eu usei a expressão aqueles. É isso que o cronista fez aqui. Então não se refere a uma expressão já dita anteriormente no texto. Questão número 26, aqui para finalizar a página. Essa é uma ideia que vai trabalhar a função dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles apontam para o ser e podem determinar essa ideia de localização, inclusive de localização temporal, em que tempo as informações estão sendo ditas ou em que posição espacial esses seres estão localizados. Para isso é feita uma escolha coerente dos pronomes demonstrativos. Então nós temos três opções aqui: este, esse ou aquele. Dia há 13 anos, o cronista segurou Mila em seus braços. Qual a palavra que complementa aí? Se eu quero dizer há 13 anos, eu estou falando de um tempo passado. Então eu vou me referir àquele dia que já se passou. Só que eu não vou dizer que aquele dia há 13 anos, a construção fica melhor se eu fizer isso aqui, ó. Naquele dia, há 13 anos, o cronista segurou Mila em seus braços. O que eu fiz aqui? Eu peguei a preposição em mais o pronome aquele. Essa construção aqui também representa um pronome demonstrativo, dando uma ideia de um tempo passado, anterior ao dia de hoje. Depois, na página 39, na letra A, justifique a sua escolha. Por que nós escolhemos o pronome aquele? Porque aquele é utilizado na construção de um passado distante. Quando a informação determina um passado distante, se a ideia que for determinar tempo e um tempo que já se passou há muito tempo, nós utilizamos a palavra aquele para nos referirmos a ele. Se ao invés de utilizar naquele dia, eu for utilizar naquela data, que pronome que eu vou utilizar aqui? Vai ser naquele? Não, vai ser naquela. O pronome vai acompanhar a flexão do substantivo também. Se o substantivo é feminino, meu pronome também vai ficar no feminino. Então, data ficaria naquela data, tempos ficaria naqueles tempos. Ok? E nós paramos por aqui hoje. Pratique, estude, reveja aí o conceito dos pronomes, faça mais algumas atividades para você treinar, porque nós vamos ficar fera nesse assunto. Um abraço e até logo mais.